Ou então vamos continuar aqui. Livro de Oséias, capítulo 13, versículo 1, diz assim: Quando falava Efraim havia temor, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Bom, eu preparo sempre uns slides aqui. Deixa eu ver se eu consigo filmar a tela do computador. Vai ficar ao contrário, então não é uma boa ideia. Mas aqui eu preparei os slides para você estar acompanhando, mas eu acho que não vai ficar bom. Então eu vou só falando. Então, primeira coisa aqui, ele continua falando a respeito do pecado da idolatria do povo de Israel, né, do reino do norte. Aqui ele fala de Efraim, mas como eu sempre havia falado para vocês, quando ele se refere a Efraim, ele está falando a nação de Israel num conjunto todo. Mas nesse caso em específico aqui, ele está falando da tribo de Efraim. A tribo de Efraim era a maior tribo do reino do norte, e das 10 tribos de Israel separada das 2 tribos do sul, de Benjamim e Judá. Então quando ele se referia a Efraim, ele falava da tribo de Israel no conjunto, né? Do povo de Israel do reino do norte no conjunto. Agora aqui ele está falando especificamente da tribo de Efraim. Ele fala: quando falava Efraim havia temor, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Aqui, primeiro ele fala aqui: Efraim, enquanto temia ao Senhor, enquanto ele servia a Deus, ele tinha voz ativa no meio do povo de Israel. Ele era um povo respeitado, ele era uma tribo que tinha voz ativa. É uma tribo respeitada na tribo de Israel, na nação de Israel. Só que depois que eles caíram na idolatria, ele fala assim que, olha só, se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Essa morte que ele está falando aqui não é uma morte física, é uma morte espiritual. É a moral deles que acabou. Então a moral deles morreu, né? A voz ativa deles, aquela voz de poder que eles tinham diante de Deus, né, morreu por causa da idolatria. Então quando o homem diante de Deus, ele se faz culpado pela idolatria, quando ele não serve a Deus no seu coração em primeiro lugar, quando ele coloca outras coisas na frente, ou no caso deles que haviam abandonado mesmo a Deus, estavam servindo a Baal, estavam servindo a bezerro de ouro, até que nós vamos ver de novo aqui falando sobre isso, você não tem moral nenhuma diante de Deus, você perde aquela espiritualidade, você perde a unção, e foi o que eles perderam, né? E aí continuando aqui o versículo 2: Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todas obras de artífice, e dizem: sacrificai a eles, homens, até beijam bezerros. Então aqui ele fala de novo do bezerro de ouro, né, que o rei Jeroboão II, rapaz, Michel, o rei Jeroboão II tinha trazido para o reino do norte, não ter que descer até o sul para poder adorar a Deus no templo lá em Jerusalém, né? Ele estava com medo, uma questão política, ele estava com medo de perder o povo, né? E voltar o povo para Judá, porque Judá era a tribo de Davi, então ele tinha medo deles querer servir ao rei do reino do sul e abandonar o reino do norte. Dessa forma, ele fez 2 bezerros de ouro, colocou um na tribo de Dan e colocou outro em Jugal, colocou um em Samaria, né, lá em Belém, e um mais para baixo na outra tribo para o povo servir. O que estava em Belém era onde a família real servia, era onde os nobres serviam, e o outro, né, o que estava na outra tribo era para o povão, né, o povão servir. Então ele fala que é uma coisa interessante. Primeira coisa, ele fala que eles mesmos faziam, né? Aqui o profeta fala assim: eles fazem de prata as imagens de fundição, segundo o seu conceito, segundo a própria vontade deles, que eles imaginavam que seriam um Deus. Eles faziam, eles adoravam, e eles mesmos diziam: sacrifica a eles. E ele fala que a ignorância era tanta que os homens até beijavam os bezerros. Homens até beijam bezerros. Aquilo ali era
falando que povo ignorante, estão até beijando essa idolatria aí. Isso aí era a ira demonstrada de Deus através do profeta. Você imagina como que Deus estava irado contra esse povo? Dessa forma, falando assim, os homens até beijam essas esculturas que eles mesmos fizeram. Da onde que isso é Deus? Eles mesmos fizeram as próprias esculturas. Por isso serão como a nuvem da manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira e como fumaça que sai por uma janela. Aqui, todos esses termos que ele está usando aqui só quer dizer uma coisa, né? Então, primeiro, a idolatria era tão natural para eles que até beijavam as esculturas que eles mesmos construíram. Por isso seriam eliminados por Deus nas comparações do verso 3. Então, todas as comparações que ele faz aqui no verso 3, né, que serão como a nuvem da manhã, né, a nuvem da manhã, né, é aquela nuvem passageira, que ela vem de manhã, está tudo escuro o céu assim, mas depois vem o sol, abre, e aquela neblina, né, aquela nuvem de manhã assim passa, né. Aí ele fala como orvalho que cedo passa, né, orvalhação de manhã lá, não choveu, mas está todo orvalhado assim, né, um campo. Aí vinha o sol, esquentava e subia todo o vapor, né? E como a palha que se lança da eira, como fumaça que sai por uma janela. Então tudo isso ele quer dizer de algo que passa rápido. E Deus ia eliminar aquele povo muito rápido, né? Deus ia trazer juízo sobre aquele povo muito rápido. Então ele fala, olha, vocês estão fazendo tudo isso, e agora eu vou trazer juízos para vocês, e vai ser dessa forma. E vai ser breve, instantâneo, vai vir repentinamente, né? Como a gente sabe aqui, para quem não sabe, aqui ele está tratando da invasão assíria, que nós já vimos em Amós, e Oséias também fala da mesma coisa. Então ia vir a invasão assíria, ela ia acabar com, principalmente o reino do norte, ia acabar com aquele reino. O reino do sul também ia ser invadido por causa da questão da idolatria, eles também estavam entrando em idolatria. E isso ia ser muito repentino, ia pegar eles despreparados, e eles iam sofrer muito, porque eles iam ser levados em cativeiro, ia ser arrasada as cidades, ia morrer muita gente por causa disso. Aí continuando, os versos 4 ao 6. Abre lá para mim em Êxodo 20, do 2 até o 4. Pode estar lendo. Vou começar aqui. Os versos 4 ao 6, Deus ele se coloca aqui como, primeiro, o teu Salvador e Libertador. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham pasto, eles se fartaram, e a uma vez fartos ensoberbeceu-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Pode ler aí, Êxodo 2 a 4. Isso, 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha lá, 2 a 4. Isso, 2 ao 4. Esse aí é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Não farás outro Deus, né? Não adorarás outro Deus além de mim, e não farás imagem de escultura, nem de mim e nem de nenhum outro Deus. Primeiro, nem semelhança alguma. Nem semelhança alguma. Não é para você nem tentar se imitar numa imagem de escultura. Nada, não é para você fazer nada que tenha que parecer com Deus. Porque Deus, ele fala, ele não dá nem o próprio nome dele na Bíblia. Quando Moisés fala assim, quando eu for a Faraó, eu digo quem que foi que me enviou. O que ele falou para ele? Diga, eu sou. Ele não fala nem o nome dele. Olha aqui no versículo 4 fala assim, nem imagem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem debaixo das águas, debaixo da terra. Nada que você tente assemelhar a um Deus para tentar imaginar como é Deus. Esse aí é o primeiro mandamento da Bíblia. É o primeiro mandamento que tem dos 10 mandamentos, né? Das tábuas da lei. Então, ele fala aqui para o povo de Israel: todavia eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Porque antes disso ele era Deus do povo de Israel. Ele sempre foi Deus do povo de Israel. Só que quando eles entraram no Egito, eles ficaram 400 anos sem Deus.
Eles ficaram naqueles 400 anos desligados de Deus. E Deus, através de Moisés, fez outra aliança e acatou aquele povo para si novamente. Então, naquele período, eles estavam um povo sem Deus. Era um povo sem a direção de Deus. Era o povo de Deus. Mas eles nem conheciam a Deus mais, né? Muitos deles talvez nem sabiam quem era Deus. Talvez só os mais antigos já tinham ouvido falar desse Deus, né? E por isso que eles ficaram tão revoltados com Moisés. E aí, ele fala para o povo: eu sou o teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim. Então ele demonstra a ira dele contra o povo, por causa daquela idolatria que ele estava fazendo. Eu sou o seu Salvador e não há um outro Salvador, não tem outro pelo qual você vai ser salvo. É somente eu que vou livrar esse povo, como livrei na terra do Egito, né? E aí ele continua falando o seguinte, ó: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Aí é uma comparação do versículo 5 com o versículo 6. Quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração, e por isso se esqueceram de mim. Olha só, isso aqui é a coisa mais comum que tem no meio do povo evangélico. Mais comum no meio que tem do povo que serve a Deus. Quando está ruim, lembra de Deus. Quando está bom, esquece de Deus. É sempre assim. É muito mais fácil servir a Deus na dificuldade do que na fartura, não é? Quando a pessoa está em dificuldade, ele clama, ele jejua, ele busca, ele ora, ele faz campanha de oração, ele dorme. Quando o povo está em dificuldade, meu querido, ele levanta de madrugada para poder orar. Mas quando está tudo tranquilo, quando está tudo bem, não lê Bíblia, não ora, não busca, não jejua, não ora pela vida do irmão, não faz visita, não faz nada. Porque é muito mais difícil servir a Deus quando você está tudo bem, porque ele precisa de Deus naquela hora. É o que estava acontecendo com esse povo aqui. E principalmente porque era uma época muito farta, como eu falei já nos outros estudos. O rei Jeroboão era um rei estratégico militar e econômico. Financeiramente ele sabia administrar, só que também estava tendo uns problemas muito sérios aí. Os pobres estavam ficando muito pobres e os ricos estavam ficando mais ricos. Então a nação, por cima ali, parecia que estava tudo bem, economicamente estava bem, prosperava, a terra era boa, plantava, colhia, fazia negociação, vendia escravo, comprava escravo, e aí vai. Então estava tudo muito bem. As guerras que eles tiveram participado das últimas lá eram contra dois povos pequenos, mas eles ganharam. Então estava tudo muito bem. Por que Deus nesse momento? Se eles estavam servindo a Baal, se eles estavam servindo ao bezerro de ouro e estava indo tudo muito bem, eles nem lembravam quem que era Deus mais. O profeta vinha corrigir eles, e eles nem recebiam a correção do profeta porque estava tudo muito bem. E Deus falando aqui para o povo, ó: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. No deserto Deus cuidou daquele povo. No deserto Deus serviu aquele povo, né? A Bíblia fala que de manhã vinha uma coluna, uma nuvem de manhã tapando o sol e guiando eles para onde eles tinham que ir, né? Moisés levava aquele povo, conduzia debaixo de uma nuvem protegendo do sol. Chegava a noite, esfriava muito e ficava escuro. O que acontecia? Tinha uma coluna de fogo que guiava aquele povo, tinha uma coluna de fogo para iluminar, aquecer aquele povo, para o povo não morrer de frio no deserto. Quando eles tinham fome, tinha maná, que vinha de manhã, eles colhiam e comiam, podia comer durante o dia todo, não podia guardar para outro dia, tinha que colher novamente de manhã. Sentiam sede, Deus provia água até da rocha. Então tudo que eles precisavam, Deus abençoava aquele povo. Nem a roupa deles envelheciam, nem a roupa crescia junto com eles, porque eles não tinham como trocar de roupa, né? Então a roupa crescia junto com eles, né? Ia passando para as pessoas. E foi assim, no deserto, 40 anos sendo guiado por Deus. Eu te conheci no deserto, terra muito seca, mas eu cuidei deles, não morreram por causa disso, por causa de falta do cuidado de Deus. Morreram por causa de rebelião, alguns, né? E depois ele fala: quando vocês tinham pasto, aqui ele já tinha entrado na terra prometida, né? Quando eles entraram na terra de Canaã, aí eles tinham pasto. E aí que eles estavam fartos, ficaram soberbos e esqueceram de Deus. Mas não foi repentinamente assim, não foi que eles entraram, aconteceu isso aqui, ó. Aconteceu muito tempo depois. E aí eles não pararam. Porque quando começou esse problema de idolatria, às vezes até vinha alguém e conseguia tirar, mas sempre voltava no mesmo problema. Por causa de um grande problema, eles faziam alianças com povos estrangeiros. E os povos estrangeiros tinham seus próprios deuses, e infiltravam-se os deuses no meio do povo de Israel. E aí eles começavam a pecar e a errar. Vou comentar um pouquinho só sobre esse assunto. Não precisa sair não.
Olha, irmãos, hoje a igreja está vivendo o mesmo problema. Hoje o mundo está oferecendo tanta coisa que as pessoas se entregam às coisas desse mundo e esquecem que Deus está no controle. E Deus está. Só que as pessoas, Deus não vai forçar você a render-se a Ele, a viver para Ele, a andar com Ele. Deus tem tudo determinado. Ele já enviou Jesus, Ele já preparou tudo, Ele já fez o que Ele tinha que fazer. Se nós hoje não prestar atenção, daqui a pouco as pessoas não estão indo mais na igreja, daqui a pouco as pessoas não participam mais dos cultos. E quando nós estamos oferecendo um culto online, olha para você ver, tem 4 pessoas só nos assistindo até agora. Agora, né? Começamos só nós 2 aqui, não tinha ninguém. Então, olha, você que é igreja, irmãos, você da minha igreja, presta atenção. Você tem a semana inteira para fazer o serviço da casa. Domingo, levanta cedo, já liga. Sabe que 9h30 nós estamos aqui fazendo esse estudo. Eu não estou fazendo estudo para mim, para o Hudson e para a Lúcia. Nós lemos a palavra. Eu estava 6 horas da manhã, estava lendo a Bíblia, hoje orando. Depois o Hudson chegou em casa, 8 horas. Eu tinha que ir na farmácia pegar um remédio para a coluna, que eu estou com muito problema de nervo ciático. Eu voltei, fui orar e ler a Bíblia de novo, para depois nós virmos para cá. Nós estamos, Deus de ser envolvido para trazer o estudo para você. Por favor, vamos participar, irmãos. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Israel, a fraqueza que estava aquele povo. O povo nosso hoje está fraco também, não está se importando com a palavra de Deus. Isso é muito ruim, é muito triste, porque Cristo, e se Cristo voltar agora, como vai te encontrar o teu coração? Como vai encontrar a tua vida? Eu não estou falando só por causa da escola agora, não. Estou falando todo dia da tua vida, todos os dias. Vamos prestar atenção na palavra de Deus. Bom, continuando aqui. E agora, a respeito disso aí, o medo meu só uma o esfriamento. A idolatria era com deuses. Hoje pode ser com internet, hoje pode ser com celular, pode ser com televisão, hoje pode ser com medo de vírus, de qualquer coisa, mas está idolatrando as coisas da mesma forma daquela época, do mesmo jeito, só mudou os objetos. Mas as pessoas esquecem de Deus e servem outras coisas diferentes, que são talvez pior. Tá bom, irmãos? Vamos prestar atenção nas coisas que estão acontecendo do nosso lado, para nós não esfriarmos a ponto de esquecermos de Deus. E se Cristo está, nós sabemos que Cristo está voltando, nós não sabemos quando. É por isso que nós temos que estar preparados, esperando como se fosse agora. Tem muitas profecias. Hoje eu estava vendo uma aí que saiu esses dias, que a pessoa profetizou que daqui 90 dias vai acontecer uma coisa muito pior do que está acontecendo agora. Então, não sei se é verdadeira ou não. O que eu sei é que Deus está avisando, e Ele está avisando através dessa palavra que está lendo aqui agora. Amém. Bom, aí eu estava falando a respeito, desse povo. Na época estava bom, servia a Deus, não servia a Deus, porque na época estava ruim, servia a Deus. Aí chegou na época boa, abandonaram a Deus. Então, vamos continuar aqui, versículos 7 ao 8, Oséias 13, 7 ao 8. Olha: sou, pois, para eles como leão, como leopardo, espreito no caminho. 8. Como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração. Como leão, ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Olha que poema bem terrível que ele citou aqui. Aqui ele faz uma comparação, da ira de Deus, da fúria de Deus, como os animais do campo, Então tudo que ele está falando aqui, é o quê? Que Deus, ele passa de protetor para predador do seu próprio povo. Deus, o que for o protetor de Israel no deserto, como nós vimos no versículo 5 até o 6 aqui, cuidando do seu povo, ele se transformaria agora num destruidor do próprio povo, porque ele tinha que trazer justiça. Então ele compara, como o leão, como que espreita, como o leopardo que pula subitamente na presa, sobre um povo despreparado. O juízo de Deus seria feroz, como ele fala da ursa aqui, que é roubado dos seus filhotes. Então ficava irada e atacava aquele a quem roubou o seu povo. Então aqui o povo de Deus, ele estava só esperando o tempo de acontecer esse juízo.
era algo inevitável, como nós sabemos. Mesmo que o povo ainda tivesse esse arrependimento, ele não seria poupado, porque o povo já estava mais do que avisado e já estava condenado a sofrer isso aí. Aí dos versículos 9 até o 11: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Aqui é o fato de todo homem. Às vezes acontece muita coisa na vida do homem, ele fala assim: o diabo está furioso, hoje o inimigo está furioso. E não é bem por aí. Ele fala, o povo de Israel: a tua ruína, ó Israel, vem de ti. A própria ruína era eles mesmos que estavam fazendo. Se eles não estivessem caindo nessa idolatria da servidão a Baal, aos deuses estrangeiros, cananeus, e ao bezerro de ouro, eles não iam sofrer nada disso. Era por causa disso que estava acontecendo essa invasão assíria. Era por causa disso que eles foram presos na Babilônia. Era por causa disso que eles sofreram pragas e muitas coisas que aconteceram no povo de Israel. Por causa de idolatria. A idolatria e a servidão a deuses estrangeiros. E ele fala: só de mim o teu socorro. Era somente de Deus que viria o socorro. Não tinha outro jeito de escapar. E lá no cativeiro era onde eles iam lembrar de Deus. E de lá eles vão ser resgatados e levados de novo para a sua terra. Versículo 10: onde está agora o teu rei para que te salve, e todas as tuas cidades, e os teus juízes, dos quais disseste: dá-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira, e te tirei no meu furor. Olha aqui, que interessante. Que passagem é essa? Você abriu aí ou não? Não, abre aí então. 1 Samuel, vamos abrir lá, eu leio um versículo, você leu. Ó, 1 Samuel 8. Olha o coronavírus. 1 Samuel 8. Deixa eu marcar o texto aqui para não perder. Do 1 até o 9. Eu vou ler um, você lê outro. 1 Samuel? 1 Samuel 8, do 1 ao 9. Você está em 2 Samuel. É verdade. Peraí. Passou. Não, é 8, né? É 8, passa. Então, está no 20. Está no 20? Então volta. Ó, também a irmã Márcia, a Bruna, paz. Bom dia para vocês. 1 Samuel do 1 até o 9, achou? 8 do 1 ao 9. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes de Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos seus caminhos e dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velhos e teus filhos não andam pelos seus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do teu povo em tudo quanto te disse, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu reinar sobre ele, para eu não reinar sobre ele. Conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaste, aos outros deuses o serviram, assim também te farei, ferirás a ti. Também o faz a ti, né? Fala ferirás não é, a ti. Farás. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que lhe houver de reinar sobre ele. Bom, vamos lá, vamos explicar o que está acontecendo aqui. Samuel, ele foi o último juiz sobre a terra de Israel.
o que é o período dos juízes? Os juízes era aquele que trazia a lei para o povo, corrigia o povo, ensinava o povo. Ele era como um profeta, como um tutor do povo para cuidar da vida espiritual do povo. Aí Samuel ficou velho e Samuel já não estava assumindo mais o cargo de juiz. O que ele fez? Ele constituiu os filhos dele sobre o juiz, os 2 filhos dele. Só que os filhos dele, eles não eram nada corretos. Eles eram avarentos e eles aceitavam subornos, provavelmente para poder julgar causas de pessoas segundo a vontade da própria pessoa. Comprava o juiz, né? Como hoje se compra um juiz. E aqueles juízes não eram corretos. Então o povo mesmo chegou até diante dele e falou assim: olha, seus filhos não andam segundo o seu caminho, então nos constitui rei. Assim como os outros povos têm rei, nós queremos ter rei também. Deus não tinha constituído rei sobre Israel. Deus não tinha ordenado que era para colocar rei sobre Israel, era para ter juiz. Mas o povo queria rei, e Deus ficou irritado. Por quê? Porque Deus é o rei do seu povo. Ele não queria que tivesse rei. Ele queria ele ser o rei e ter o juiz como um profeta que cuidava do povo espiritualmente, né? Como um pastor que cuida do seu rebanho. Mas Deus é o rei. Ele é o noivo da sua noiva, que é a igreja. Então ele queria dessa forma. Mas o povo não quis aceitar assim. Aí ele fala, lá em Oséias: aonde está o teu rei para que te salve, e todas as suas cidades, e os teus juízes do qual disseste: dá-me rei e príncipes? Deite um rei na minha ira e no meu furor. Então ele fala que ele ficou revoltado contra o povo quando o povo pediu rei para ele. E aí ele fala para Samuel: Samuel, na hora que você for falar para o povo lá a respeito dos reis, aqui eu não continuei lendo aqui, mas vai falar de todos os direitos do rei. Ele tem parte sobre a sua terra, ele tem parte sobre o seu campo, ele tem parte sobre o seu gado, você tem que pagar tributo a ele. Aí foi falando as coisas que um rei tinha direito, para ver se o povo desistia. Mas o povo: dá-nos um rei, dá-nos um rei. E aí ele constituiu o rei na ira dele para o povo, que foi o primeiro rei, Saul, que também desagradou a Deus. Depois o segundo rei foi o rei Davi, o qual Deus tinha prazer em Davi. Mas foi contra a vontade de Deus constituir rei. E aqui ele meio que esfrega na cara do povo, fala assim: ó, onde que está o teu rei agora para te salvar? Porque eu não vou salvar vocês. Agora fala onde que está teu rei. O rei era o mais idólatra de todos, foi ele que trouxe o bezerro de ouro para eles adorar lá. Ele não ia salvar o povo. Os deuses deles não iam salvar o povo da ira de Deus. Versículo 12: as iniquidades de Efraim estão atadas junto ao seu pecado, estão atadas juntas, o seu pecado armazenado. Versículo 13: dores de parturiente lhe virão. Ele é filho insensato, porque é tempo e não sai a luz ao abrir-se da madre. O que ele está falando aqui? Ele compara Israel como uma criança que não quer nascer. Ele fala que já era tempo de ter esse filho, né? Mas ele não saía, né? Estava demorando para sair do ventre, estava demorando para sair a luz, porque eles não saíam dessa vida de desobediência. O que ele fala aqui é que eles precisavam sair desse pecado, era sair dessa vida de desobediência e entrar numa vida nova de obediência. Abandonar o ventre, abandonar o passado deles e começar uma vida nova. Como Jesus falou para Zaqueu, né? Importava nascer de novo. Nascer de novo, é isso que ele quer dizer. Eles não queriam mudar de vida, eles queriam continuar do jeito que estavam. Exatamente. Então esse nascer de novo é abandonar as coisas velhas e começar uma vida nova, né? E ele fala: dores de parturiente lhe virão. Era a época deles nascer, já estava em dor de parto, né? Ele precisava abandonar logo isso aí, mas estava demorando para nascer uma vida nova no povo de Israel. Eles não abandonavam o pecado, não abandonavam a idolatria, né? Tem textos como esses aqui que se a pessoa não prestar atenção, não consegue entender não, viu? Por isso que é importante vir na escola dominical. Versículo 14. Tem um texto aqui, ó, se quiser abrir já. 15:55. 1 Coríntios 15:55. É um texto que nós vamos ler daqui a pouquinho. Eu os remirei do poder do inferno. Olha uma pergunta. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte? Onde estão a morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem a mim arrependimento algum. Olha lá. São duas perguntas que Deus faz aqui, as quais a resposta é não.
ele fala: eu os remirei do poder do inferno e resgatarei da morte. Onde está a morte, as suas pragas? Aí ele pergunta para a morte: ô morte, onde estão as suas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Por que eu falo que a resposta é não? Quando ele fala que ele vai remir o povo, porque na sequência ele diz: os meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Porque ele ia condenar aquele povo lá, ele ia trazer morte, e ele ia trazer o inferno sobre aquele povo lá. O inferno da invasão assíria, que ia vir destruir aquele povo lá, ia acabar com quase tudo, e os que não morressem iam ser levados em cativeiro, ia ficar muito pouca gente. Então ele fala, aí ele pergunta para a morte: ô morte, onde que está as tuas pragas? Porque é para você vir aqui castigar esse povo. Aí esse texto do Novo Testamento, ele faz uma referência muito interessante que o apóstolo Paulo usa, mas para o sentido contrário. Leia aí. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Pode ler o próximo. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, Paulo ele usa de forma diferente esse texto. O mesmo texto que Deus aqui usou. Ele coloca Deus como vencedor. Isso, como vencedor da morte. É. Porque aqui o pecado estava condenando eles. E aqui ele explica que o pecado... Aqui ele coloca que Jesus Cristo então venceu a morte, venceu o aguilhão da morte, passou tudo, foi vencedor. E aí ele pergunta: onde está? Onde está a morte, a tua vitória? Porque a força do pecado, a força da morte é o pecado. Mas Jesus venceu. Sim, aqui não tem mais força. Aqui ele fala que o pecado estava condenando eles, e ali ele fala que o pecado condena, mas Jesus venceu a morte e o pecado. Então é diferente as duas formas que ele usa o mesmo texto, né? Aqui Deus usa para condenar o seu povo, né? Então as duas primeiras frases são perguntas retóricas que exigem uma resposta negativa. Eu os remirei do poder do inferno? Eu os resgatarei da morte? Não. As frases seguintes chama a morte e o inferno para lançarem o povo contra o seu povo Israel. No entanto, Paulo usou as mesmas palavras semelhantes para poder celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. Então são duas coisas totalmente diferentes aqui. Então o que nós queremos tirar disso aqui? Primeiro, que o pecado tem sim o poder para condenar a sua vida, a morte e ao inferno. Mas Cristo venceu isso aí para você não ser condenado. Porque esse povo estava condenado. Não a morte espiritual eterna, o qual os homens passarão logo, em breve, né, se não tiverem Cristo. Mas se tiverem Cristo, não sofrerão essa segunda morte, a morte eterna da condenação, do pecado. E versículo 15 e 16, para a gente estar encerrando hoje. Vamos lá. Ainda que ele viceje entre os irmãos, virá o vento leste, o vento do Senhor, subindo do deserto, e secará a sua nascente e estacará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as suas coisas preciosas. Então aqui ele está falando da invasão assíria, que viria do leste, do deserto, e viria contra eles. Esse era o vento do Senhor, o vento enviado do Senhor. Então você vê o quê? Que Deus estava enviando a invasão assíria. Não era uma questão simplesmente, por que estava invadindo lá? Vamos lá. Como eu tinha falado nas lições anteriores, para quem não conhece essa história, Israel estava fazendo uma aliança com o povo estrangeiro. Fez aliança com o Egito e fez aliança com a Síria. Fez aliança com o Cananeu também. O problema era o seguinte: Egito e a Síria não se davam bem. Eles eram inimigos um do outro. E aí ele tinha que pagar tributo à Síria, Israel. E eles faziam negociações com o Egito. E aí estava tendo problema, porque eles estavam vendendo azeite para o Egito e quietinho com a Síria, nem comentando nada com ela. Vendendo, recebendo, fazendo troca de mercadoria. E com a Síria não estava nem pagando os tributos. Aí o rei assírio ficou sabendo disso aí. O cara ficou bravo. Falou assim: já que é assim que Israel está fazendo, então vamos lá. Vamos descer o chicote nesse povo. Aí desceram lá e fizeram a invasão assíria. Esse foi um dos motivos. Mas o motivo principal é o quê? É Deus que mandou esse povo invadir o povo de Israel, para poder trazer castigo sobre eles, para poder trazer condenação e o cativeiro para aquele povo de Israel. Versículo 16: Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas ao meio.
Olha as coisas que ele fala que ia acontecer para ver se o povo acordava. Ia ser um massacre sem dó, sem piedade. Israel sofreria aquelas terríveis atrocidades. Tem um texto de referência aqui, está lá em 2 Reis 15:16. Vou puxar aqui para o Capítulo 15? você abriu? Versículo 16. Então lê aí. Pode ler. Então, Achou? Manaém feriu a Tifsa e todos os que nela havia, como também os seus termos desde Tifsa, porque não lhes tinha abertos, e os feriu, pois todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. As mulheres grávidas, para poder matar até a criança, e a humilhação total isso aí, né? Cortou no meio. Foi terrível o negócio aqui, né? Foi uma invasão terrível que teve aqui. Mas isso aí é tudo consequência do pecado, né? Deus não vai mandar um povo estrangeiro vir invadir a igreja e mandar matar tudo. Talvez não faça isso aqui. Lá nos povos orientais acontece isso até hoje, né? Quem é crente lá, quem serve a Deus lá, é morto por causa de servir a Deus. Mas talvez mande um coronavírus para alertar o povo, né? Então, aí que tá, né? Talvez mande uma gripe forte como está essa agora, para que as pessoas se caiam em si e olhem, porque vai morrer muitos crentes, viu, irmãos? Vai morrer muitos cristãos nessa gripe aí também. E muitos vão chegar para Deus e pedir perdão, e muitos vão blasfemar do nome do Senhor. Muitos vão dizer que Deus não existe porque Deus não curou o filho ou a filha ou o pai ou a mãe. E quem é culpado é Deus? De forma alguma. Culpado será todo homem. Deus não tem culpa alguma. Então cuidado. A praga daquela época era uma, hoje é outra. Pode ser que essa doença que chegou no Brasil agora está alertando a igreja, para a igreja prestar atenção. Mas ele está gritando todo mundo. Essa enfermidade, esse coronavírus veio da China e veio para todo mundo. Veio sim, para alertar todo mundo, porque tem gente cristã no mundo inteiro. E onde estão sendo mais atacados? Os países que estão abandonando a Deus no primeiro. Na Itália, Espanha, que o Wood estudou espanhol, o professor dele disse que lá 40% o Deus lá é o dinheiro. 40% da Espanha não vai à igreja, serve a Deus mais e acha que Deus nem existe. Estados Unidos, que era um país considerado nação cristã, hoje abandonaram a Deus quase por completo. Então, onde está mais forte a gripe agora, a doença agora? Estados Unidos. Agora está nos Estados Unidos. Então, E ela vai vir para o Brasil e vai pegar feio aqui também. Ainda já está aqui, mas está começando. Então tenha cuidado. Olha, vamos sofrer muitas perdas cristãs. E talvez seja para você que está atento agora, está acordado agora para a palavra, comece a pensar: será que eu estou obedecendo a Deus? Ou será que eu estou indo no mesmo caminho desse estudo que foi feito hoje? Será que eu estou colocando as coisas desse mundo tudo em primeiro lugar e deixando Deus lá na rabeira, lá no final? Cuidado, irmãos, vamos ter muito cuidado. Eu estou falando para você porque eu tenho sentido isso na minha pele. Ontem à noite, eu trabalhei, eu com o Luiz trabalhamos aqui, eu pude ler a palavra por alguns tempos e pude ver muita coisa bíblica que está acontecendo hoje. Hoje de manhã levantei e fui orar e ler de novo para a gente estar preparado, estar pronto. E eu quero que você esteja pronto também. Eu quero que você estude a palavra. Eu quero que você ensine a tua criança em casa. Não deixe o teu filho na televisão o dia inteiro. Tire um tempo para ele ouvir a palavra de Deus. Leve você a Bíblia até ele, desligue a televisão, desligue o computador, desligue o celular, tira o celular dele, ensina essa criança o caminho do Senhor, porque se Cristo não voltar agora, pode voltar no tempo deles. Se você partir antes, você está preparado, você sobe o teu filho e teu neto. Tome muito cuidado, irmãos, tome muito cuidado. Criança
eles não têm vontade própria. Se você chegar para ele e falar assim, agora é hora de parar, eles vão falar, não, eu quero assistir. Não, agora não, agora é hora de nós lermos a Bíblia. Depois eu deixo você assistir de novo. Então, tem que haver uma força em você, uma autoridade em você, para que você leve teu filho ao caminho do Senhor. A Bíblia é muito clara. Se os homens não fizerem, as próprias pedras clamarão ao Senhor. E se chegar a esse ponto, o homem então está totalmente condenado. Então, cuidado, tome muito cuidado. Meu pai está muito difícil a situação para ele lá no hospital, e nós não sabemos se ele sai do hospital, se ele não sai. De um jeito ou de outro ele vai sair, né? Ou para casa, ou para a morte, ou para a vida eterna, ele vai sair. Então, irmãos, nós temos orado por ele, temos pedido a Deus por ele, sim, todo dia, várias vezes no dia, mas eu estou pedindo para que a vontade do Senhor, que é perfeita, seja realizada na vida dele. E estou pedindo para Deus também fortalecer minha mãe, que está muito difícil para ela. Minha mãe fica praticamente isolada agora, né? Meu irmão agora está ficando um pouco lá, mas ele não pode nem ficar saindo para a rua. E minha irmã que cuida dela, por todas as vezes que chega tem que ficar limpando, fazendo limpeza para depois entrar para dentro de casa. Então, está muito difícil para minha mãe. Uma idade dela avançada já, o meu irmão que fica com ela também tem problema de saúde. Ele está muito inquieto para ficar em casa, mas Deus pode mudar o quadro de tudo a hora que Ele quiser. Depende da igreja, depende de nós orarmos, clamarmos a Deus para que essa peste que está agora no Brasil aqui, que é a mesma praga que viria das nações de fora para levar o povo cativo, só mudou o nome e a situação, mas é a mesma coisa. Então, que Deus tenha misericórdia da igreja. Você preste atenção, não fique desatento, não se acomode, não culpe o governo, não culpe o sistema médico, culpe você mesmo se acontecer de você ficar enfermo. Porque se acontecer de um de nós ficar enfermo nessa situação e ficarmos gravemente enfermos, é porque nós merecemos essas coisas, viu, irmãos? Nós merecemos sim. Jesus Cristo fez tudo por nós e nós não andamos retamente diante do Senhor. Até a noite, se Deus quiser, 7 horas da noite nós estaremos aqui novamente transmitindo a palavra. Você que não pôde participar agora, não sei se foi problema de internet na tua casa ou se você está dormindo. Se você está dormindo, por favor, irmão, desperte para a palavra do Senhor. É estudo bíblico, é estudo da escola dominical. Será que se fosse na escola dominical ia ter 2 ou 3 pessoas lá só conosco? Então, cuidado. Você está em casa, mas você tem os aparelhos necessários para você ouvir e acompanhar os estudos. Nós vamos estar aqui 7 horas da noite fazendo culto de adoração ao Senhor. Você é convidado a participar conosco. Amém? Que Deus abençoe. Louvado seja o teu nome, Deus, por esse estudo que acabamos de encerrar agora. Que a tua palavra, Deus, tem sido sempre bênção na nossa vida, sempre alegria para o nosso coração. Que ela continue assim e trazendo exortação para nossas vidas, trazendo sempre um alerta de que nós temos que estar prontos, preparados, porque Jesus está na porta, Jesus está voltando, Jesus está vindo e nós temos que estar esperando. A igreja do Senhor tem que estar pronta, limpa, sem mancha, sem ruga, sem condenação e sem sujeira desse mundo. Oh Deus, tem misericórdia do teu povo, Pai, e guarda nossas vidas nesse dia. Abençoe agora o almoço dos teus filhos que teremos à tarde, que estejamos sempre diante de ti, ó Deus, e à noite possamos fazer um culto de adoração ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já preparei uma palavra para a noite, tá? Então você esteja aí. É uma palavra muito importante para a nossa vida, viu, irmãos? Muito importante mesmo. Fala sobre Jesus Cristo, fala sobre os céus, fala sobre a vida eterna. Você é convidado para estar conosco. Amém?
Amém, amado Pai do Senhor. Até a noite, 7 horas da noite, estaremos de volta aí, trazendo mais louvor, mais palavra para vocês. E que Deus abençoe a cada um. Não deixem de participar, tá? Não esqueçam que de manhã nós temos culto no domingo, às 9h30 e depois às 7h. E a quarta-feira também, às 8 horas da noite. Não deixem de participar, porque infelizmente nós não podemos fazer presencial, né? Eu sinto falta absurda da igreja, muita falta. Enquanto a gente não estiver voltando para a igreja, nós vamos estar fazendo o culto online. Então Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.